Vamos falar sobre uma pauta que rolou agora no Carnaval. E acho que fala um pouco sobre algo que tem afetado nossas famílias, nosso dia a dia, nossa rotina e nosso bem-estar aqui no Brasil, que é a polarização. E começamos o ano com o pé direito no sentido de polarizar cada vez mais, né? Ou com o pé esquerdo, como eu diria. Mas aconteceu o seguinte. Desfile em homenagem a Lula retrata a família tradicional em latas de conserva. Nas latas de conserva apareciam representações de evangélicos, militares e mulheres brancas. O desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, na noite de domingo, retratou a família tradicional formada por um casal heterossexual e filhos, em uma lata de conserva. Na lata de conserva, representações religiosas de evangélicos, militares e mulheres brancas. O governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, disse que irá acionar a justiça por preconceito religioso. Isso não é arte, sim desrespeito. Você pode discordar de alguém, pode debater política, mas ridicularizar a fé de milhões de brasileiros é preconceito religioso. A deputada Carol, sem partido e pré-candidata, endossou as críticas à ala do desfile, que fica como alerta para quem ainda acha que é um exagero, está translúcido. O alvo são as famílias e os valores conservadores. O Partido Novo, o senador Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, todo mundo resolveu aproveitar essa treta daqui, né? Michele e evangélicos criticam família em conserva em desfile sobre Lula. A ex-primeira-dama criticou uma ala do desfile realizado ontem no Brasil que fez alusão aos evangélicos e outros grupos conservadores. Intitulada de Neos Conservadores em Reservas, ela foi formada por integrantes vestidos de lata e exibia um casal hétero com 2 crianças. Né? E aí, mano, Damares, todo mundo que tinha pra falar, falou, né? E aí vamos falar sobre a primeira, o Nicolas também fez pauta, e aí acho que esse aqui, vamos dar o mérito, né? O Lula conseguiu, assim, dar material pra uma excelente campanha da direita, né? A arrogância da galera aí pró-Lula nesse desfile conseguiu dar material pra que a direita tenha assunto pra falar, muito assunto pra falar, pra crescer e para se fazer em cima nos próximos dias. Se o intuito era homenagear, conseguiram homenagear dando combustível para que a direita tenha muito o que falar. E acho que essa arrogância da esquerda é uma arrogância que acontece sempre que a esquerda tá no poder. E é uma parada que ela é meio chata, assim, que é essa tentativa de hostilizar a família tradicional, de rivalizar a família tradicional, né? Como se a família tradicional fosse um inimigo do povo, sendo que a família tradicional, ela é o povo também. Então, vamos começar por fatos, né? Primeiro de tudo. Esse desfile do Lula aí, eu acho, com perdão da palavra, uma merda, tá? Eu acho que esse endeusamento de políticos, essa necessidade de transformar políticos em ídolos e querer fazer um desfile em homenagem a ele, uma bosta. Principalmente com um cara que tá em vida, no poder. Acho que isso acaba gerando um problema muito grande, principalmente em relação à política, porque a gente tira um lugar de crítica que é necessária. O governo Lula 3 não é um governo bom. É um governo que tem muitas falhas, tem muitos erros. A gente tem um escândalo do INSS, a gente tem um escândalo do Banco Master, a gente tem uma série de políticas e taxas e coisas que aconteceram, e assim, cara, muito abaixo de outros governos que a gente já teve na presidência da República, né? Acima de outros também? Acima de outros também. Mas não é um governo que, pelo menos na minha opinião, fala, nossa, meu Deus, que incrível, tá? O mérito que a galera fala, é melhor que o Bolsonaro, não sei que o Bolsonaro. Mano, acho que esse não é o mérito da questão. Eu acho que quando você tenta criar esse endesamento ao redor de uma figura política, você não pode mais criticar ela porque você virou torcida de futebol. E isso é terrível, tá? Então, mas assim, acho errado fazer o desfile? É liberdade de expressão da escola de samba. Mas não tem como a gente desvincular isso a uma necessidade aí de fazer campanha pro Lula, tá? Porque assim, se não tivesse o intuito de fazer campanha do Lula, isso teria sido feito em 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Isso teria feito em vários outros anos, tá? Em vários outros anos. Mas escolheram justamente esse ano que tem eleição, porque já começa essa campanha daí, né? Não é uma... E aí a gente vai ter que aguentar uma galera aí com o óleo de peroba na cara falando, não, foi só uma coincidência, não, veja bem, foi... E aí, cara, acho que é uma questão daí da gente ter um pouco, um cinismo um pouco que vão tentar aplicar na gente. Beleza. Mas dito isso,
Beleza, né? Fizeram representação, fizeram um desfile e tudo mais. Agora, essa parte dessa crítica e dessa necessidade de rivalizar a família tradicional brasileira, eu acho uma questão que ela só polariza a população, ela só gera um problema na gente, que joga um lado contra o outro, e é um problema que já aflige a gente no dia a dia. É um problema que torna cada vez mais a rotina mais difícil, as redes sociais mais difíceis, as conversas de mesas de jantar e família cada vez mais difícil. E isso não é uma parada que vem principalmente de um governo que ele vai precisar pegar os votos no meio. E essa é que é a questão, você tem o voto do meio, né? Eu tenho um livro que eu tô lendo, vou pegar ele rapidaço aqui. O Brasil no Espelho. O livro de Felipe Nunes. Excelente livro, né? Custou uma fortuna. E fala um pouco sobre o que é a população brasileira, né? E aí aqui tem um número, que é esse daqui. O Brasil é um país de centro-direita. Então nós temos uma população que está muito mais posicionada ao centro e à direita do que à esquerda. Então, o que acontece? Você ter esse voto do meio, ele é muito importante, né? E essa arrogância de achar que o Lula já está eleito, que o Lula já ganhou, que o Lula vai vencer a próxima eleição de lavada, e agir do jeito que agiu, de tentar bater na família tradicional brasileira, é justamente o que vai fazer com que diversos senadores, deputados sejam eleitos e tornem qualquer governo de algum presidente lá que não seja alinhado a eles impossível. Impossível. E aí vem a segunda parada que eu quero falar sobre isso. Sobre a família tradicional brasileira. Quem ajudou muito na eleição do Lula na última eleição em 2022 e ajudou o Lula a ser eleito é simplesmente mães de família e mulheres, tá? A gente tem muitas mulheres que votaram a favor do Lula. Isso daí é um número meio simbólico, assim. Você vê que a maioria... deixa eu ver aqui, ó. Mulheres que votaram no Lula. Aqui, ó. Lula foi eleito por mulheres, pobres e nordestinos. Né? Esse é um dado aqui que a galera fala sobre a quantidade de mulheres que votaram no Lula. Aqui, ó. Cerca de 58% votaram no Lula, 42% no Bolsonaro, quase 60%. Né? E aí, o que a gente precisa falar? É que quando a gente teve a pandemia e mais de 700 mil pessoas morreram, as falas do Bolsonaro foram falas muito ruins, muito mal vistas pelas pessoas, tá? Por muita gente. E principalmente pelas mulheres. E por quê? Porque quem estava cuidando das pessoas que estavam doentes, quem estavam cuidando dos idosos, quem estavam cuidando das famílias, quem estava fazendo dupla jornada, quem estava passando por ansiedade durante a pandemia foi justamente as mulheres. As falas do Bolsonaro, né, o jeito como ele tratou a pandemia, pegou muito mal. Né? Então, assim, muita gente sabe, e muita gente do próprio governo do Bolsonaro fala que essas falas foram que agiram contra ele. Se ele não tivesse feito nada, ele teria sido reeleito. Mas ele fez tanta questão de falar, criticar, xingar, tirar um barato, fingir, estou morrendo, não sou coveiro, fazer essa coisa, quase um escárnio que ele fez com as vítimas, que fez com que muitas mulheres tivessem ojeriza ao governo dele. Muitas mulheres mães de família, muitas mulheres que têm as suas famílias, têm o seu marido, têm seus filhos e se preocupam com o seu núcleo familiar. Ponto. Então, toda vez que a gente tá batendo na figura da família tradicional, você tá jogando ela pro outro lado. Tá falando de pais de família, mães de família, que sofrem também em escala 6x1. De mulheres que sofrem em jornada dupla. De mulheres que sofrem com salário baixo, com famílias que sofrem com salário baixo, que sofrem em não poder ver perspectiva de crescimento e de segurança. São pessoas que vão trabalhar, que pegam transporte público e são assaltados. Quando Lula tenta relativizar assalto de celular no Brasil, ele não tá levando em consideração que quem é roubado e que vai fazer a maior diferença ser roubado no Brasil é o pobre.
é a classe média baixa. Porque um cara que é rico, que rouba um celular dele, ele não dá falta de um iPhone. Agora, se levar o Xiaomi de uma empregada doméstica, ela não consegue repor aquele Xiaomi. Então, isso é a pior coisa. Esse momento daí de você pegar e você começar a bater justamente nessa figura, e assim, isso que a gente não vai nem entrar, né, na figura do voto evangélico no Lula, que teve também. Também teve isso. Também existiu. Não são todos evangélicos que são fechados com o Lula. Então, assim, é uma cagada gigantesca fazer isso. E assim, e no quesito político, assim, quero que o Lula e o Bolsonaro explodam, tá? Explodam, né? Aqui, ó, perdi meu melhor amigo na pandemia, 35 anos, deixou esposa e filho. A mulher dele, até hoje, repete que o Bolsonaro matou ele. Detalhe, eles eram de direita. Essa história daí tem várias. Eu conheço várias mães de família, pessoas que têm uma coisa muito parecida com isso daí. Sabe? Só que assim, quando você tem um desfile, óbvio que eu não sei o quanto que o Lula tinha o poder de controle ali nesse desfile, mas quando uma ala mais progressista da esquerda tenta fazer essa militância burra contra contra o brasileiro no geral, ele só alimenta mais ainda a polarização. É de achar que todo mundo é progressista, é de achar que todo mundo quer diferentão, todo mundo só porque o presidente da república ganhou a eleição, quando ainda não, cara. Então, assim, esse discurso é um discurso muito chato de polarização. E, assim, qual que é o efeito disso que dá pra falar tranquilo? Gente, esse discurso da família tradicional enlatada, e eu já estou vendo isso já no Instagram, já estou vendo políticos, é que agora estamos no fervo do carnaval. Assim que passar o fervo do carnaval, cara, eles vão deitar nisso. Esse é o kit gay da direita esse ano. É o primeiro kit gay da direita esse ano. A primeira mamadeira de piroca da direita esse ano, que a esquerda deu de graça pra eles. A galerinha ali que foi tentar, a esquerda, Caetano Veloso ali, foi tentar pagar o pedágio pro Lula, entregou um presente pra Nicolas e pra galera dele. Um presentaço. Em vez dessa galera tentar trazer pautas, né, que são importantes e que são necessárias, né? Tipo, vamos falar de como a escala 6x1 afeta a família tradicional. Porra, caralho, olha isso. Olha só. E até assim, a direita também podia entrar nessa, tá? Não sei porque não entra. É porque a direita às vezes gosta de fuder o trabalhador também, às vezes. É complicado. Mas assim, pô, o cara de direita que olhar e falar assim, porra, o maior inimigo da família tradicional brasileira hoje é a escala 6x1. Porque o cara deixa de ter filho, o cara deixa de estar com sua mulher, deixa de estar com seu filho. Pô, eu falo muito sobre isso, mano. Cara, eu sinceramente acho que um pai de família que trabalha no 6x1, ele é impedido de estar com sua família. A escala 6x1 é um crime contra a família. É um crime contra a família brasileira. É um crime contra as famílias que existem e contra as famílias que existiriam e que não vão existir. E ir contra a escala 6x1 é você pregar por valores familiares, religiosos, por tempo de qualidade, por tempo de saúde. Então, assim, só que quando você faz o contrário... Não, isso eu dava pra evitar tranquilamente. Dava pra... Não, e aí eu vi uma parte de uma direita, de uma esquerda progressista, o nosso Lula no carnaval, não sei o que lá. Cara, só deram combustível. E dá pra ver um pouco da arrogância que tá rolando um pouco, de achar esse sentimento, de achar que a eleição tá ganha. Que a eleição tá ganha em fevereiro. Não tá. E de novo, né? Uma eleição não se ganha só com presidente, né? Se ganha com senadores, se ganha com deputados, se ganha com os congressistas, né? E assim, e aí, minha última pauta aqui é que tristeza gigantesca, mano. Gigantesca que é viver num Brasil onde nossa pauta política é Bolsonaro e Lula, velho. Pra mim me dá depressão. Me dá depressão, que a política vai ser discutida aí. Você não vai ser em causas, não vai ser em o que a gente precisa mudar no Brasil, o que a gente pode mexer, o quanto que a gente tem um país ainda que nesse último governo ficou mais preocupado em pagar dívida pública e pagar rentista, que deixou o banco rico, deixou o investidor rico, né? Não industrializou o país, não trouxe outras pautas relevantes pra cá.
sabe? E a gente não falar sobre essas pautas que são relevantes, mano, e a gente ficar discutindo de novo Lula e Bolsonaro. Ah, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. O que o país quer? O que a gente quer pra um país? O que a gente quer pra uma nação? O que a gente quer pra soberania nacional? O que a gente quer como uma potência de ser? Ah, Lula ou Bolsonaro? Eu quero o anti-Lula, eu quero o anti-Bolsonaro. É isso, gente. É o anti-Lula, anti-Bolsonaro. Isso é uma pauta rasíssima, é uma pauta triste, é uma pauta miserável. É uma falência política que a gente tem. Como é que a gente vai falar de bem-estar? Como é que a gente vai falar de crescimento pessoal? Como é que a gente vai falar de qualidade de vida? Como é que a gente vai falar de empreendedorismo? Se a gente fica numa gestão política idiota dessas, entendeu? Assim, é uma merda. Esse ano vai ser cheio dessas merdas daí, sabe? Cheio disso daí. Essa foi só a primeira, né? Nem foi a primeira, né? Que a gente tá um banco master rolando aí que, porra, estão esperando ainda, mano, pra estourar coisa aí. Vem coisa. E vem mais, hein? E vem mais, hein? Isso que o INSS também, a galera esqueceu tudo que aconteceu, assim. Então, mano, é uma tragédia essa discussão daí. Uma tragédia a discussão. Uma coisa que poderia ter muito sido evitada. Parece que a gente tá em 2012, sabe? Parece que em 2013. E aí, mano, bate agora na família. Gente, é isso aí, ó. Anota aí, anota. Pode anotar, tá? Ó, bate na família tradicional em fevereiro, 17 de fevereiro, tá? Pode anotar aí, mano, anota o que eu vou falar. Dia 17 de fevereiro, tá falando, pau no cu da família tradicional, dane-se a família tradicional tá com nada, tô nem aí, não sei o que você vai lá. Chega lá, outubro, eleição, não, vou fazer um bolo pra virar voto. Ai, por que você vai votar no Flávio Bolsonaro? Ai, sente comigo, me deixe virar o seu voto. Mutirão virando voto. Aí vai sentar lá na pracinha do metrô, com um bolinho querendo virar voto, né? Querendo convencer, né? É isso, é o todo ano, toda eleição é essa mesma coisa, direita e esquerda, entendeu? Era o Bolsonaro falando, só uma gripezinha. Não, mas Bolsonaro não fez isso, não, vocês cortaram do contexto, ele era super a favor de combater a pandemia, assim, é que vocês não prestaram atenção, né? Pô, é essa loucura, né? Essa loucura bizonha, velho. Bizonha, mano. Sei lá, mano, politicamente eu sou um cético político, tá, gente? Um cético. A gente só fala disso daqui porque é pauta esse ano, que se não falar disso aqui o canal é soterrado, some na quantidade de política que tem no YouTube. E acho que dá pra gente conversar um pouco, trocar uma ideia, fazer uma resenha disso daqui, tá? E dá pra gente fazer isso daí e ajuda também a chegar em mais pessoas, chegar em mais lugares e tudo mais. Mas assim, eu sou um cético absurdo, tá? E segura fake news com um político e tudo mais que vai vir aí com IA, vai ser uma loucura, tá? Mas enfim, né? Que história, que bizarro. Podia evitar demais, mano.